68 de Protagonistas Capítulo 205. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Enquanto Seldon esperava Araceli terminar seu círculo duplo, na Terra, e Ekaterina tomava uma xícara de café em silêncio enquanto observava o pôr do sol. Sua localização atual não era em seu escritório habitual no Jardim Flutuante dos Espíritos, mas no meio de Gangneon. Embora o prédio não pudesse ser considerado o verdadeiro esconderijo da Noterleag, esse prédio de 40 andares ainda estava repleto de instalações dignas de uma guilda famosa, como campos de treinamento e depósito para ferramentas mágicas e dispensador de éter. HMMM. E Ekaterina cantarolou enquanto olhava sem palavras para a enorme janela que também funciona como um monitor onde informações relacionadas ao Elgat estavam sendo exibidas lá. Além disso, também exibia qualquer alteração ocorrida em tempo real. Normalmente, a informação na frente dela era algo que não poderia ser obtido, não importa quão grande seja a guilda. Era uma informação ultra secreta, mas graças a Lacantal que estava ajudando o governo a pesquisar o Elgat, a Noterleag se tornou uma exceção. No entanto, mesmo com a miríade de conhecimentos que Lacantal possuía, ele ainda disse: Elgat é um desastre natural. Por mais fortes que sejamos, nunca venceremos as leis da natureza. Pense desta forma: o mundo nos odeia e está tentando nos matar. Nós nunca podemos vencer contra isso. O melhor que podemos fazer é resistir. Em outras palavras, mesmo com o conhecimento e a tecnologia de Lacantal, ainda era impossível interromper completamente a expansão daquele lugar. Ele estava apenas diminuindo a velocidade. No entanto, não é como se não houvesse outra maneira de pará-lo. Essa conclusão foi baseada apenas na premissa de que estavam tentando pelo lado de fora. Se eles se aventurassem por dentro e destruíssem o núcleo, ou a coisa que mantém aquele inferno vivo, com certeza seriam capazes de impedir a destruição da Terra. Mas esse método não era viável, pois a humanidade ainda não sabia onde estava localizado o núcleo. Além disso, era quase suicida apenas entrar para procurar, já que o comprimento de onda mínimo de energia do Elgat foi estimado em ser maior do que 1 URS. Se está perto do nível URS, está no mesmo nível do Dharma Supremo que o Sr. Seldon matou no outro dia. E Ekaterina suspirou. Considerando que são necessárias dezenas de caçadores de nível S para lidar com um único Gat de nível S, isso significa que seriam necessários pelo menos dezenas de caçadores com força equivalente ao Dharma Supremo para limpar o Elgat. Mas atualmente, não existe uma força tão forte na Terra. Mesmo Seo Jung-eon, que foi aclamada como a mais forte da Terra, estava apenas no rank SSS. E Ekaterina lembrou-se então do que Lacantal lhe disse. Desistir e aceitar a destruição também é uma escolha possível. Suas palavras eram realmente verdadeiras. Uma vez que o aceitássemos, viveríamos nossas vidas todos os dias da melhor maneira possível, sabendo que um dia isso acabaria. No entanto, o Sr. Seldon vai desistir? Sempre houve pessoas que continuariam lutando mesmo sabendo que era impossível vencer, e o Seldon era uma delas. Além disso, ao contrário dos outros, ele tinha o poder de realmente criar um milagre. Uau! E Ekaterina, que havia desligado o monitor e estava prestes a abrir seu laptop, estremeceu de surpresa quando sua própria sombra começou a se erguer. Reportando. De dentro da sombra agora parada, um homem bonito com longos cabelos negros saiu. Ele era aquele que poderia se infiltrar em qualquer lugar do mundo, desde que houvesse sombra ali. Desde 3 dias atrás, há um homem que está monitorando este prédio. Nos monitorando. Isso mesmo. Seu monitoramento constante é suspeito, então tentei identificá-lo, mas como sua habilidade furtiva também é muito boa, então falhei em fazê-lo. E Ekaterina ficou sem palavras. O homem à sua frente era um especialista, nos termos de Murin, assim como um mestre da furtividade. Ele era forte o suficiente para detectar qualquer tipo de movimento de alguém com nível S de furtividade. Se falhou em identificar alguém, isso significa que o oponente tinha pelo menos classificação S ou habilidade de detecção superior ou classificação S ou habilidade furtiva superior. Porque alguém está vigiando nossa guilda. E Ekaterina fechou os olhos por um momento e ponderou. Vai ficar tudo bem. Não será tão difícil quanto você pensa identificar quem é. Sério? Sim. Não há muitas pessoas com habilidades furtivas e de detecção de classificação S ou superior.
Se limitarmos mais aos caçadores, o número será reduzido ainda mais. Existe algum especialista na Nova Aliança Morim que tivesse furtividade mais forte que a sua? Até onde eu sei, não há nenhum. Então, acho que devemos focar nossa busca naqueles com superpoderes. Não vai demorar. Com as palavras de Ekaterina, Smiling Shadow acenou com a cabeça. Vou dar uma olhada de agora em diante, então volte e descanse. Entendido. Depois que Smiling Shadow desapareceu mais uma vez em sua sombra, Ekaterina imediatamente contatou a Associação de Caçadores e solicitou uma lista daqueles com classificação S ou habilidades furtivas e de detecção superiores. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Porque um caçador Rank S está nos observando. Um mês se passou desde que eu cacei Mazelion e, desde então, Araceli e eu estávamos vivendo uma vida bastante luxuosa na Torre de Magia Azul. No entanto, não pudemos realmente aproveitar o luxo, pois estávamos trabalhando duro para completar o círculo duplo. Teria sido muito decepcionante se tivéssemos trabalhado duro e não tivéssemos resultados, mas, surpreendentemente, os resultados apareceram em apenas um mês. Fiu. Professor, eu terminei. Sério? Você já completou o círculo duplo? Sim. Mas, é um pouco estranho. Parece que a nova mana está girando na direção oposta. Se eu mover o círculo incorretamente, posso até obter um efeito colateral de mana. O efeito colateral de mana era um fenômeno ligeiramente diferente do rebote de mana, que ocorre se você cancelar uma magia do meio de lançá-la. Pode ser visto como a contraparte mágica da reação quando alguém falha em sua meditação nas artes marciais. Mas no final consegui sem problemas. Araceli sorriu brilhantemente. Agora, além de seus 9 círculos congelados ao redor de seu coração, outro estava girando. Embora a quantidade de mana fosse minúscula em comparação com sua reserva original, ainda era bom, pois era possível recuperar seu poder original enquanto ela continuava a construí-lo passo a passo. É por isso que também criei uma nova técnica de círculos. Chamei-a de técnica de círculos duplos de Araceli. Devo ensiná-la a você, professor? Oh não. Eu não posso aprender isso. Eu balancei minha cabeça em sua proposta. A razão pela qual Araceli poderia fazer isso era por causa de seu talento insano de lidar com mana. Enquanto isso, eu não sei como lidar com mana sozinho, então é impossível. É a verdade que aprendi enquanto desenvolvi uma técnica de circulação naquela época. De qualquer forma, estou tão feliz que você veio. Eu baguncei seu cabelo enquanto eu dizia isso. Com o sucesso dela, não há mais razão para estarmos neste mundo. Levantamo-nos imediatamente e fomos ao escritório da mestre da torre para nos despedir. Ah, você já está indo embora. Sim. Meus negócios aqui acabaram. HMM. Então você vai voltar para Michelas? Precisa de ajuda para encontrar o seu navio? Havia dito que o navio que você embarcou havia afundado, não é? Ah. Agora que penso nisso, eu tinha esse tipo de história, não tinha? Está tudo bem. Tem como voltar mesmo sem o navio. É mesmo. Ela sorriu significativamente assim que terminou suas palavras. Não me diga que ela notou que eu estava mentindo antes. De qualquer forma, fique seguro em sua jornada. Sua namorada também vai com você? Sim. É uma pena, pensei que aquela criança fosse ficar por aqui. Ela parece talentosa. Criar um círculo em apenas um mês é simplesmente incrível. Eu fechei minha boca com suas palavras. Lutei para não dizer que Araceli não era apenas talentosa, mas também uma maga muito mais forte do que ela. Então iremos. Obrigado por sua hospitalidade. Você quer ir para o próximo destino? Disse a interface. Quem será morto no céu noturno escuro? Número Cifi, número psicologia, número thriller, número mistério. Vamos logo. Desta vez, porém, agarrei a mão de Araceli para que eu pudesse sentir sua presença e não chegasse separada como quando chegamos a este mundo. Além disso, a maior parte da probabilidade acumulada em meu corpo foi usada para sua mudança dimensional. A probabilidade restante também seria usada para evitar que Araceli ficasse um ano mais jovem. Movendo-se para a nave espacial à deriva Zermelt 13, o mundo onde reside o protagonista é o color. 10, 9, 8, 2, 1, 0. Viagem concluída. Você se tornou um intruso em Zermelt 13. No momento em que abri os olhos. Brum. O quê? O chão tremeu.
Felizmente, consegui manter meu foco e rapidamente me encostei na parede. A habilidade caçador protagonista foi ativada para ajudá-lo a se adaptar ao ambiente, mas falta muito ar neste lugar. Você precisa de ar. O quê? Olhei para o lado e vi Araceli cobrindo a boca com uma expressão pálida no rosto. Percebi tardiamente que consegui me adaptar graças à habilidade, mas ela não. Droga, é uma loucura logo de cara. Olhei em volta e rapidamente percebi que as paredes eram todas pretas. Não, quando olhei de perto, não era uma parede. Era uma janela. Eu entendi mal, já que o lado de fora estava muito escuro. Espaço sideral. Sim, era o espaço. O chão que eu pisava era uma nave espacial à deriva. Araceli, levante-se. Hugo. Peguei Araceli e corri para um outro lado do corredor. Portas automáticas abriam e fechavam sozinhas quando eu passava. Era um mecanismo além do meu nível de conhecimento. Enquanto isso, alarmes ecoavam pelo corredor. Emergência. A pressão do ar no hangar 3 é extremamente baixa. Emergência. A pressão do ar no hangar 3 é extremamente baixa. Hangar 3, 39%. Passageiros no hangar 3, por favor, saiam o mais rápido possível. Mapas holográficos de repente flutuaram no ar, então eu corri pelos corredores tortuosos enquanto olhava para eles. Pelo mapa, pude perceber que a espaçonave foi modelada a partir de uma aranha ou talvez de um labirinto. Foi difícil encontrar o caminho porque vários pequenos corredores estavam conectados entre si, mas conseguimos chegar ao setor 7. Coffee. 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 Vírgula. Felizmente havia bastante ar aqui, então o oxigênio foi bombeado profundamente em meus pulmões assim que a porta automática se fechou. Eu nunca soube que o ar poderia ser tão doce. Parece que o ditado que diz as pessoas começarão a apreciar algo assim que o perderem era realmente verdade. Araceli, você está bem? Mas antes que ela pudesse responder, as sombras pairavam sobre nós. Eram algum tipo de armadura. Não, eram 5 soldados em elegantes trajes espaciais apontando suas armas para nós. Quem são vocês? Como chegaram aqui? Existe algum desses caras entre os passageiros restantes? Não sei, eu os vi pela primeira vez. A linguagem deles foi traduzida automaticamente pela habilidade conforme eu a ouvia. Levantei meus braços, uma linguagem corporal universal para todas as nações, ou mesmo para todas as dimensões, para indicar que não tinha intenção de resistir. Estamos apenas de passagem. A interface me disse que atualmente eu era um intruso, portanto, não adiantava fingir ser passageiro. Preciso acertar meu conceito desde o início, ou ele certamente voltará para me morder mais tarde. Passagem. Sua nave espacial. Leve-nos para sua nave espacial. Vamos deixar este lugar. Eu sabia que um navio de resgate viria. Uau! Eu vivi. É? Que situação é essa? Não era isso o que eu queria. Os soldados estavam todos usando capacetes coloridos de cores diferentes. Um deles que usava um vermelho veio até mim e disse: obrigado, parece que ouviu nosso sinal. Onde está sua nave espacial? Se você nos disser, nós o escoltaremos até lá. Infelizmente para ele, não consegui corresponder às suas expectativas. Não tem uma nave, hã? O quê? Afinal, eu não vim aqui com uma nave espacial. De Protagonistas capítulo 206. Embora eu tenha dito que não tenho nenhuma nave espacial, minhas palavras não faziam sentido para esses caras pois embarquei com sucesso nesta nave. Absurdo. Então como chegou aqui? O homem do traje espacial vermelho perguntou. Embora eu não pudesse ver seu rosto ou discernir sua expressão por causa do capacete que usava, provavelmente estava olhando para mim como se fosse me matar. Embora eu tenha ficado bastante surpreso com o fato de minha configuração de plano de fundo não funcionar, rapidamente inventei uma desculpa. Eu montei uma nave espacial, mas foi destruída no meio do caminho. Felizmente, fizemos um pouso forçado aqui. A princípio, ia dizer a eles que vim para cá através da magia de dobra, mas como este mundo era um lugar com cenário de ficção científica, eu teria sido tratado como um louco. Oh meu Deus! Isso é bom. Podemos consertá-lo. Por favor, diga-me a localização. Rápido. Oi. Vermelho. Calma. Eles vieram do hangar 3. Não podemos passar por lá, se for rápido. Vamos ficar bem. Acalme-se. Você quer morrer de exposição à luz solar direta? Pensando bem. Há algo estranho.
como vieram do hangar 3. Todas as barreiras do hangar 3 já haviam sido erguidas. Além disso, a luz solar direta está irradiando por todo aquele lugar. Com as palavras do astronauta, todos ficaram em silêncio. Então, eles simultaneamente moveram suas cabeças em minha direção. Antes, eu tinha ouvido falar que havia algo errado com o hangar 3, mas havia algo especial além da baixa pressão. Graças à habilidade caçador de protagonistas, que me permite adaptar a qualquer ambiente, eu não senti nada de especial, mas agora que penso nisso, Araceli estava particularmente exausta. Não importa o quão fraca fosse sua força atual, era estranho que ela, que podia suportar o influxo que vinha da movimentação entre os mundos, fosse enfraquecida apenas por causa da baixa pressão de oxigênio. Isso significa que deve ter havido outro motivo. Araceli olhou para mim por um momento e então abriu a boca. Suor frio ainda escorria em seu rosto. Não somos humanos, mas de uma raça diferente. Frequentemente entramos em contato com a luz. Portanto, ao contrário dos humanos, podemos sobreviver à luz solar direta de uma estrela. Araceli então criou um enxame de luzes na ponta do dedo. Eu também rapidamente formei uma bolha de luz em cima da minha mão com magia. No espetáculo, os astronautas rapidamente inclinaram a cabeça para nós. Uma espécie alienígena que mexe com a luz. Nunca ouvi falar de um assim. Não é surpreendente que um estranho alienígena tenha captado nosso sinal de socorro. Afinal, ainda não conseguimos entender completamente quais civilizações existem em quais planetas. Eles murmuraram entre si e então baixaram as armas. A desculpa de Araceli parece ter funcionado. Vermelho levantou o pulso e apertou o botão para tentar se comunicar com alguém, mas baixou o braço novamente. Droga! Eu não posso nem contar os outros membros da tripulação sobre isso. Foi um grande erro deixar o oficial de comunicação morrer. Então ele estendeu a mão para mim e pediu um aperto de mão. De qualquer forma, bem-vindo a bordo do Zermelt 13. Como talvez estejamos em nossa jornada para a vida após a morte, não posso dizer que é bom tê-los aqui. Com isso, Araceli e eu conseguimos nos misturar com segurança em Zermelt 13. Atualmente, estamos na galáxia Clizenon 179A. Nordeste da galáxia B15 e na nebulosa Chetinon G5. Cerca de 18.000 anos-luz de distância de nossa cidade natal. Pisquei com a explicação de Vermelho. O endereço é longo. Você percorreu um longo caminho, hein? Eu falei, porém nem sabia onde era. Acho que nem saberiam sobre a Terra se eu contasse. Afinal, mesmo sendo humanos, isso não significa que também venham da Terra. Além disso, como este lugar estava em uma dimensão totalmente diferente, há uma grande possibilidade de que meu planeta não existisse aqui. Não é tão longe. Se o dispositivo de dobra interestelar não tivesse sido quebrado, poderíamos ter retornado à nossa cidade natal dentro de meio ano. Então o homem do traje espacial azul, que estava agachado no canto, murmurou para ninguém em particular. Em primeiro lugar, mesmo que o dispositivo de dobra ainda seja utilizável, seria possível sair daqui? Isso é verdade. Vermelho acrescentou. Com isso, perguntei apressadamente de novo, temendo que o assunto da conversa mudasse. O que está acontecendo? Existe alguma razão pela qual não podemos sair mesmo que o dispositivo de dobra ainda seja utilizável? Você não sabe? Não deveria ter visto se viesse com uma nave espacial também? O scanner da minha nave falhou, então não pude ver muita coisa. E como eu disse, nós caímos. Ah, isso mesmo. Deixe-me explicar. Há duas razões principais pelas quais não podemos voltar. A primeira é: Vermelho se levantou de sua cadeira e operou o computador no centro da sala. Então um holograma apareceu no ar. Era uma enorme estrela vermelha que era deslumbrantemente bela. PG-1M000.1Q86. Esse é o nome daquela estrela. É 10 vezes maior que o nosso Sol. Nossa! Minha boca se abriu com a revelação. Então, antes que o fato pudesse ser compreendido, a tela se moveu. Desta vez, uma esfera azul apareceu na tela. O apelido dessa estrela é T-Blue Sun. Ainda não há um nome oficial para ela porque só a descobrimos quando chegamos aqui. Sério? Sim. Se tivéssemos entrado na órbita de PG-1M000.1Q86 como planejado, teríamos embarcado com segurança no ponto de dobra movido para o próximo sistema planetário. No entanto,
Como havia outra estrela que não havia sido observada, nosso plano foi interrompido. Com suas palavras, mais uma vez me senti perplexo. Na minha cabeça, a incapacidade de uma civilização capaz de viajar no espaço e de observar uma estrela tão gigantesca era simplesmente impossível. Mas, novamente, em um mundo onde a ciência foi tão desenvolvida, um mistério que nem mesmo a ciência conseguiu explicar era um clichê e uma história de terror de ficção científica. Mas aquela estrela é estranha. Não está quente. Pelo contrário, está fria. Muito, muito fria. A temperatura de sua camada externa está próxima do zero absoluto, uma média de menos 270 graus Celsius. Eu poderia dizer que a estrela é mais fria de todo o universo. E isso é verdade. Não conheço muito bem a ciência espacial, mas estou bem ciente de que simplesmente não faz sentido. Araceli também me olhou de boca aberta. Pro professor. Algo assim pode mesmo existir? Bem, há um mundo onde bananas comem macacos, e é um mundo louco onde menta e chocolate são misturados, então não há nada impossível. Eu disse a Araceli. Como existem vários mundos espalhados em várias dimensões, era inevitável ter algo que desafiasse o bom senso. Por exemplo, o mundo anterior tornava possível cercar 3.300 pessoas com apenas 120. Portanto, mesmo que uma estrela congelada fosse real e nosso cérebro não quisesse reconhecê-lo, não temos escolha a não ser acreditar. Esse não é o único problema. O vermelho continuou. O holograma tremeu, desta vez mostrando esferas laranja e azul lado a lado. E, entre duas estrelas gigantescas havia um objeto muito pequeno que parecia uma partícula de poeira em comparação com seu tamanho. Estava completamente fixo no lugar, incapaz de se mover. Isso é talvez esta nave espacial? Está certo. Estávamos presos nas trajetórias das duas estrelas. Então, tornou-se impossível para nós nos movermos. Chamamos isso de laço da gravidade. Uma nave com um dispositivo de dobra quebrado como o nosso nunca conseguirá sair. Entendo, no entanto. A voz de vermelho tornou-se uma oitava mais alta do que antes. Nosso sinal de socorro já havia chegado ao quartel-general, então, se esperarmos, o resgate definitivamente virá. Só temos que esperar até lá. Então, isso não é bom? É sim. Mas, o segundo problema é o maior motivo de nossa dor de cabeça. Ele baixou a voz com raiva. À noite, os ventos estelares definitivamente danificaram gravemente a espaçonave e como todos os tripulantes a bordo são excelentes engenheiros, contanto que se espalhem e consertem as peças quebradas, podemos sobreviver todas as noites sem problemas. Mas, alguém começou a matar os tripulantes todas as noites. N/T, Among Us, o quê? Além disso, como o equipamento de comunicação está quebrado, a comunicação com tripulantes distantes é impossível, e uma lacuna perfeita foi criada para o assassino enquanto estamos ocupados consertando nossos respectivos lugares. Como soldados, temos vergonha, mas não podemos vencer o assassino. Afinal, como podemos vencer um assassino monstruoso que devora a parte superior do corpo da vítima e só deixa a parte inferior do corpo? Com sua explicação, lembrei-me instantaneamente do resumo que recebi da interface sobre este mundo. Quando li pela primeira vez, nunca imaginei que seria assim. O resumo é assim: todas as noites, a tripulação se espalhava para consertar a nave. Enquanto isso, alguém se disfarça de astronauta para matar os outros. Portanto, o número de pessoas diminuiu a cada dia e, atualmente, restavam apenas 8 pessoas. Faltava mais de uma semana para a chegada da nave de resgate. Se as coisas continuarem assim, depois de uma semana, não haverá mais sobreviventes, exceto o assassino. E quando a nave de resgate chegar, o assassino embarcará lá e repetirá o mesmo pesadelo. Antes que todos morram, devemos encontrar o assassino. Eu disse. Essa é a história central daqui. Depois de um tempo, Vermelho convocou toda a tripulação. Assim como ele, todos os astronautas usavam trajes espaciais coloridos para que pudessem ser distinguidos uns dos outros. Além disso, exceto pelo vermelho, eles trocavam de cores todos os dias para esconder suas identidades um do outro. Talvez seja porque a situação se tornaria ainda pior se o engenheiro do motor e o engenheiro do orbitador de fótons fossem mortos. Até a voz deles foi escondida pela adulteração. Vermelho foi o único que revelou sua identidade como líder. N/T, assim não tem como saber quem é o Oceano.
HMM. O assassino não está completamente disfarçado de astronauta. Eu olhei ao redor deles lentamente. O nome do protagonista é Alcolor, e quando perguntei a Vermelho, ele disse que não existe ninguém com esse nome. Em outras palavras, não sei quem é quem, exceto pela cor. Além disso, a tag de protagonista, que geralmente aparece acima da cabeça de um protagonista, não flutuava na cabeça de ninguém. No entanto, remover o capacete à força também não era opção, pois era impossível fazê-lo antes que o usuário fosse morto. Então, se eu tentar fazer isso, há uma chance de que eles suspeitem de mim. Qual é a probabilidade de eu conseguir matar todos eles lutando? No máximo, você pode matar 2 ou 3 pessoas. Mas depois disso, será imediatamente dominado pelo sistema de defesa da nave. Disse a interface. Ao contrário da magia, a ciência que chegou ao seu limite não passa pelo processo de pensar. No momento em que o sistema reconhecer alguém ou algo como seu inimigo, ele o matará. Portanto, o máximo que conseguiria matar seria 3 astronautas. Embora eu não tivesse intenção de matar pessoas inocentes, era melhor ficar de olho em cada uma delas para evitar o pior cenário em que eu gastava toda a minha contagem de mortes sem conseguir matar o protagonista. Em outras palavras, eu teria que confiar apenas em meu cérebro para encontrar o assassino, bem como o protagonista escondido na nave. Estou feliz por termos mais mãos a bordo. Vocês podem ajudar na missão noturna também. Vou deixar que se virem juntos. Claro. Eu respondi. Mesmo que Vermelho não me pedisse, eu sempre planejei fazer isso. Wing. Wing. O alarme tocou. Era um lembrete da entrada do vento estelar que danificaria a nave. Vermelho nos deu missões simples que até mesmo iniciantes poderiam fazer, e a esperta Araceli armazenou o que fazer em sua cabeça imediatamente. O importante não é a missão. Afinal, se conseguirmos pegar o culpado, a manutenção naturalmente se tornaria ininterrupta até a chegada da nave de resgate. A julgar pelo fato de que o título deste mundo é Quem Será Morto no Céu Escuro da Noite. Não há dúvida de que o protagonista era o assassino. Não há nada de particularmente estranho no gênero em que o culpado era o protagonista. Porém, uma coisa que lamento foi o fato de que esta missão estava mais voltada para o gênero mistério do que para o gênero sci-fi. Mas não é muito melhor do que encontrar um protagonista que pode voltar no tempo ou um que cria seu próprio mundo. O episódio principal à noite foi detectado. A busca pelo protagonista começa agora. T-Protagonistas capítulo 207. As missões que o Vermelho nos deu não eram tão importantes quanto pensávamos. Era uma tarefa simples que qualquer um poderia fazer, como descartar resíduos de óleo, incinerar lixo, ligar todas as fontes de energia, substituir luzes, etc. Puxe a alavanca para baixo e o portão se abrirá. Então você pode simplesmente jogá-lo fora. É algo com o qual não concordo, pois aumentará a quantidade de detritos espaciais, mas, nesta situação, não há como evitar. Por que você se importa com isso? Em nosso mundo natal, o ambiente espacial é a questão número 1. A maior razão pela qual as negociações com as fadas do terceiro planeta verde de Marcão fracassaram foi porque nosso céu estava muito sujo. Bem, é porque as fadas adoram lugares limpos. Que má sorte! Eu e Araceli ríamos enquanto fazíamos piadas. Depois de completarmos uma missão, passamos para o próximo destino enquanto olhamos para o mapa. Mas de repente, Wing. Wing. Um alarme de emergência tocou e as luzes se apagaram. Isso não atrapalhou nem um pouco a mim ou a Araceli, já que ambos tínhamos visão de nível sobre-humano, mas para humanos normais, essa escuridão os tornaria inúteis e eles nem seriam capazes de ver o que estava bem na frente deles. Acho que o gerador foi desligado. Se formos por aqui, encontraremos o gerador. O Vermelho disse que a situação mais perigosa é quando o alarme soa, então é melhor ficarmos juntos. Nós vamos com você. Olhando para o mapa, corremos rapidamente em direção ao gerador onde o alarme soou, e as 3 pessoas que haviam se reunido antes de nós viraram a cabeça no momento em que chegamos. Eles eram verde, rosa e cinza, respectivamente. Então as luzes do navio se acendem bem na hora. Parece que aqueles 3 consertaram o gerador. Vamos voltar para nossa respectiva atribuição. Esta já está consertada. Entendido. Não temos muito tempo para conversar. Vamos. Vou imediatamente ao escritório do capitão. Dizendo isso, Gray saiu apressadamente. Se a espaçonave não fosse consertada rapidamente,
Poderia haver perigos como o mau funcionamento da trajetória ou vazamento do motor, portanto não havia tempo para conversas. Rose, vamos voltar para a sala médica. Precisamos consertar o dispositivo de escaneamento vital. Então, vamos voltar ao setor 7 e incinerar um pouco de lixo. Depois de trocar essas conversas secas e necessárias, imediatamente nos separamos e nos mudamos para nossos respectivos locais de missão. O setor 7 foi o local onde P. Vermelho e nós nos encontramos pela primeira vez, e também foi a área mais central desta espaçonave. Originalmente, o lugar estava lotado com todas as 8 pessoas, mas agora estava vazio. Mesmo sabendo que era perigoso se espalhar, os membros da tripulação não podiam deixar de fazê-lo para sua sobrevivência. Embora estivéssemos em uma posição em que estaríamos seguros, desde que matássemos o protagonista, não pretendíamos levar a missão que nos foi atribuída levianamente. Pip. PSSHHH. Observar pilhas de lixo voando para o espaço sideral me deu uma sensação estranha. Era surreal pensar que eu tinha acabado de jogar lixo na escuridão onde milhares, dezenas de milhares, centenas de milhões ou até trilhões de estrelas brilhavam. Acima de tudo, era incompreensível pensar que a civilização deste mundo havia se desenvolvido a ponto de viajar por essas inúmeras estrelas ser tão fácil quanto pegar um avião de Seul para Washington DC. Talvez este mundo fosse o mais realista e mundo científico em que já estive. Professor. Araceli falou de repente. Oi. Que tipo de pessoa era Reina Ju? Foi uma pergunta tão abrupta que não tinha absolutamente nenhuma relação com o que estávamos fazendo. Então minha mão parou no ar por alguns segundos. Bem, ela era muito madura. Nada infantil. Ela é mais velha que você, professor. Ela deveria ser, mas, na verdade, nunca ouvi falar sobre sua idade real, então não sei exatamente. Ela parecia ser apenas 1 ou 2 anos mais velha que eu, então imaginei que tivesse mais ou menos essa idade. Para ser honesto, as aparições de Reina Ju em minha memória ficaram borradas. Eu só conseguia me lembrar de coisas que fiz com ela, não de seu rosto exato. Parece que ela era uma pessoa tão maravilhosa porque não é fácil ser maduro em uma idade tão jovem. Embora, quando ficava com raiva, era muito assustador. Foi só uma vez, mas houve uma época em que Reina ficou muito brava comigo. Foi quando tentei fazer algo arriscando minha vida. Naquele dia, comecei a chorar porque Reina, que sempre foi gentil, ficou com muita raiva. Então ela me abraçou e chorou murmurando, me desculpe, me desculpe. Chorei porque tive medo da Reina, mas ainda não sei porque ela chorou na hora. E, se eu não pudesse encontrá-la novamente mesmo depois de passar pelo Elgate, nunca saberia por que ela chorou daquela vez. Parece que ela se preocupava muito com você, professor, certo? Embora, até agora, eu ainda sinta que o cuidado dela foi um fardo. Por quê? É porque não fiz nada pela Reina. Ela apenas me protegeu, sem que eu fizesse nada para retribuir. Sempre. Entendo. Então, ela é como sua mãe, hein? Certo. Mãe, amor unilateral sem motivo. Senti o amor de uma mãe de Reina, embora nunca tenha sentido isso, já que não tenho pais. Enquanto cumprimos nossos deveres enquanto conversávamos, nossas tarefas rapidamente se acumularam. No entanto, de repente, Wing, Wing, Wing. O alarme ecoou. No entanto, não era um alarme do sistema, mas um alarme diferente. É uma reunião de emergência. Alguém estava chamando todos nós. O vermelho havia nos dito que, se uma reunião de emergência fosse convocada, ela seria realizada no gabinete do capitão. Então, nós rapidamente nos mudamos para lá. E depois que chegamos, isso é, Araceli cobriu a boca e gaguejou. No quarto do capitão, havia um corpo mutilado. Não sei se devo chamá-la de mutilado, já que as únicas partes do corpo que sobraram foram a parte inferior. A parte superior havia desaparecido completamente. O cinza está morto, oh meu Deus. Quem vestiu cinza hoje? Vamos, me responda. Vermelho, não posso revelar isso. Caso contrário, o assassino saberia nossa identidade. Droga. Marisa, contanto que Marisa não esteja morta. Azul, seu bastardo estúpido. Não mencione o nome verdadeiro dela. Marisa é uma pessoa importante, então tem grandes chances de ser alvo. Se Marisa tivesse reagido agora, você teria matado seu amante, Kelk. O cinza está morto. Portanto,
Restavam apenas 7 tripulantes. Mesmo que todos estivessem desanimados e com raiva, o Vermelho, como o líder, tinha que manter a calma. Diga-me todos os seus destinos. O Vermelho falou em um tom calmo. Ouvindo suas palavras, começando pelo Rosa, cada um de nós disse a ele nosso destino. Um total de 3 pessoas passaram pelo escritório do capitão. Era azul, vermelho e verde. No entanto, disseram que todos eles pararam apenas por um curto período de tempo no início e depois foram embora. Também não encontraram ninguém ao longo do caminho. Mas o cinza nos encontrou na sala do gerador mais cedo. Em outras palavras, significa que ele foi o último a entrar na sala do capitão. Não há outro pessoal nesta nave espacial? Não há ninguém. Os sinais vitais da nave podem até capturar micróbios. Obviamente, havia apenas 10 pessoas nessa nave. Vermelho disse. Em outras palavras, o assassino estava se disfarçando de astronauta. O que significa que algumas dessas pessoas estavam mentindo. Desconfio desses dois. Como poderiam aparecer de repente nesta nave espacial? Eles devem ter se escondido enquanto matavam nossa tripulação até agora. E então mentiram que caíram aqui porque foram descobertos. Isso mesmo. Nunca ouvi falar de uma raça extraterrestre que manipula a luz. Esses caras são os mais suspeitos. Calma, Rosa, Verde. Eu testemunhei com meus próprios olhos que os dois vieram do hangar 3, uma rota impossível para qualquer outra pessoa. E se eu os expulsar e os assassinatos acontecerem de novo? Vocês vão assumir a responsabilidade? A responsabilidade é o problema agora. Todos nós íamos morrer. As emoções dos astronautas se intensificaram. A suspeita deles em relação a nós era justificada. Então não tínhamos opção a não ser manter nossas bocas fechadas. Azul, vermelho, verde. Os 3 foram até o escritório do capitão. O cinza também, mas ele está morto agora. Já confirmei que azul e verde foram ao gabinete do capitão. Mas não sei quando o vermelho foi para lá. Primeiro, vamos nos acalmar e vamos terminar a missão de hoje aqui. Cada vez mais, o caso se complicava e, assim, nosso primeiro dia na espaçonave chegou ao fim. Já era nosso segundo dia. Os 7 astronautas que se reuniram no setor 7 se levantaram de seus assentos impotentes. Eles estavam loucos, pois eram assombrados pelo medo de que seu camarada morresse todas as noites. Porém, não podiam ficar juntos todas as vezes, pois precisavam consertar a nave. Se não fizessem isso, todos acabariam morrendo. Todos, por favor, mais uma vez, trabalhem duro nas missões de hoje. Assim como ontem, o vermelho deu a Araceli e a mim tarefa simples. Araceli, quem você acha que é o assassino? Eu disse enquanto saímos da sala do capitão. Não tenho certeza, professor. Se eu pudesse olhar nos olhos da pessoa, poderia dizer o que ela estava pensando, mas como estão de capacete. Até agora, ainda não havia encontrado ninguém suspeito, então acho que tenho que mudar nossa abordagem. Vamos deixar um pouco de lado a missão de hoje e mudar nosso destino. Por quê? Porque sim. Então, o alarme ecoou pelo corredor. Ao mesmo tempo, nosso corpo começou a flutuar. Parece que há um problema com a máquina de gravidade. Se não fosse consertado logo, atrapalharia cada vez mais o nosso movimento, já que agora tínhamos que flutuar em vez de andar. Portanto, teria sido a melhor decisão repará-lo imediatamente. Professor, temos que passar pelo portão norte 17 se quisermos ir para a câmara de gravidade. Então, vamos na direção oposta. Sim. Nós nos movemos imediatamente quando Araceli aceitou minhas palavras sem questionar ainda mais. A câmara gravitacional estava localizada no lado direito da nave. Então, como fomos deliberadamente na direção oposta ao invés de ir para lá, fomos para o lado esquerdo da nave, o lugar mais distante da câmara de gravidade. A razão para fazer isso era simples: checar quem estava ali e não foi para a câmara de gravidade. Por que vocês estão aqui? Enquanto nos movíamos na direção oposta, de repente nos deparamos com o vermelho. Ah, é porque deixamos algo para trás. E você? Eu tinha uma missão inacabada. Isso é mais importante do que a câmara gravitacional? Sim. HMM. N/T, SUS. Achei ele suspeito. Este lugar ficava longe da câmara de gravidade, um lugar que se não fosse sua missão, você não viria aqui. E como há danos na câmara de gravidade, o fato de ele estar aqui era realmente suspeito.
Talvez estivesse intervindo na missão de outra pessoa ou tentando matar alguém. Bem, então com a licença, eu tenho que ir para a missão designada. Também seguimos nosso caminho sem segui-lo. Minha suspeita era apenas uma conjectura infundada sem nenhum fato. Portanto, não há razão para segui-lo. Em vez disso, se o Vermelho, o líder dos astronautas, nos chamasse de suspeitos, estaríamos em desvantagem. Eu tenho que identificar suas fraquezas. Mesmo que alguém se torne uma vítima. Logo, o alarme parou de tocar. Parece que alguma tripulação reparou o dano na câmara de gravidade. Araceli e eu também nos mudamos para outro lugar para fazer nossa missão. No entanto, o sinal de socorro de alguém toca de repente. Araceli e eu usamos nossa magia e corremos apressados para o local onde o alarme soou. O local era a sala médica. Um lugar onde você pode verificar os sinais vitais da tripulação. No entanto, no momento em que abrimos a porta da sala médica, nossos olhos instantaneamente se arregalaram. O que diabos é isso? Foi porque, sem a parte superior do corpo, o cadáver do Vermelho estava deitado no chão. No entanto, não importa quantas perguntas eu fizesse, os mortos não vão responder. Afinal, homens mortos não contam histórias. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.